E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025 e eu estou aqui com o mapa do dia para a gente olhar para a Lua, para as conversas que ela está fazendo com outros elementos do mapa e a gente tirar algumas reflexões, a gente conversar, a gente pensar sobre algumas coisas. Então, não vamos perder tempo. Já faz a sua parte aí do nosso trato energético aí. Deixa o seu joinha aí, porque isso é muito importante. Assim você diz para o YouTube que esse vídeo é legal, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E é claro, se você ainda não for inscrito aqui do canal e você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí, que tem vídeo todo dia na medida do possível com uma reflexão para você. No mapa de hoje, o que a gente vê? À primeira vista, nós vemos uma Lua fazendo uma conjunção com o planeta Marte. O planeta Marte está retrógrado e ambos estão em Câncer e na casa 3. Sim, eu uso a casa de vez em quando aqui para trazer o foco mais para um assunto específico, tá? Porque a casa, ela representa o quê? A experiência material. Tá? A casa seria a experiência material, enquanto os planetas e os signos, eles representam impulsos e a energia que dá a roupa para esse impulso, que determina o como que isso vai se expressar. Então seria um lance mais psicológico mesmo. As nossas emoções, reações emocionais, reações automáticas, necessidades emocionais, aquilo que nós estamos buscando hoje, de forma inconsciente que seja, se mostra, se expressa, se manifesta com a energia de Câncer, que é justamente, como eu falei, uma energia emocional profunda, uma energia associada com nutrição, com acolhimento, com conexões mais profundas, com familiaridade, com segurança emocional. Então nós estamos buscando sensibilidade. Essa é a postura que a gente tem que ter, sensível diante das coisas, mas nós devemos ter cuidado com o excesso de sensibilidade. O que é o excesso de sensibilidade? O que poderia exemplificar isso? Eu levar tudo para o coração, eu me magoar com tudo. Eu não tenho a necessidade de me magoar com todas as coisas, porque se eu me magoar com todas as coisas, eu posso ficar muito ressentida. E daí eu posso agir. Olha o Marte aqui, ó. O Marte representa a atitude. Ele está retrógrado, então é uma revisão das nossas atitudes. É isso que está sendo pedido para nós. O foco está na atitude, então é muito interessante que a gente consiga olhar para a forma como a gente está agindo. Será que a gente está agindo de uma maneira muito dramática, deixando muito a emoção tomar conta das nossas atitudes, e muitas vezes isso vai impedir que a gente seja assertivo na nossa forma de agir? Quando eu estou tomada pelas emoções, eu meio que perco o foco das coisas, né? A gente perde um pouco a razão e daí age na emoção e às vezes as coisas saem errado, né? Então o foco está em olhar isso daí. Aonde? Onde que a nossa emoção influencia? Onde que a nossa atitude influencia? Na nossa comunicação e interação com as pessoas. Então eu tenho que trazer sensibilidade para a minha forma de falar, de me comunicar, de me expressar com as pessoas no meu ambiente onde eu estou inserida, e eu preciso ter ali um cuidado com a forma como eu ajo neste ambiente, com a forma como as minhas atitudes se expressam na minha comunicação, na minha expressão. Às vezes é uma questão de estar fazendo muito drama mesmo, de estar fazendo ali uma certa manipulação emocional. E é claro que aqui eu peço perdão pelo uso das minhas palavras, mas é na falta de encontrar outras melhores. É manipulação. Às vezes é forte, né? A chantagem emocional, mas muitas vezes a gente faz isso. Eu mesma, nos momentos anteriores da minha vida, antes de eu começar a estudar astrologia, eu era aquela pessoa que eu ficava chateada com alguma coisa, aí eu me transformava automaticamente na vítima da situação e eu ficava tentando manipular a situação para que os outros fizessem de acordo com aquilo que eu queria que fosse.
para que os outros fizessem a minha vontade. Então eu acredito que tem um pouco disso para a gente refletir, sabe? Como é que a gente está agindo? Será que a gente não está usando as nossas emoções para dar uma manipulada aí nas situações, para deixar as coisas mais do jeito que a gente quer? Porque lá no fundo, o que acontece aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos um Quiron aqui, que eu vou falar dele daqui a pouco, que ele diz que eu me sinto ferida de alguma forma. E quando eu estou ferida, eu vou ter essa atitude, eu vou ter esse emocional. Mas vamos lá. Esses dois pontos, Lua e Marte, eles estão conversando aqui muito bem com Saturno. Então, eu estou me sentindo muito emocional. A minha busca hoje é por introspecção na minha mente. Talvez eu esteja ali com muitos diálogos internos comigo mesma. Talvez eu esteja mais no meu ambiente íntimo. A minha interação talvez seja ali com poucos amigos, com as pessoas nas quais eu confio e me sinto bem. E a minha atitude com essas pessoas está em processo de revisão. Ok. Talvez eu me feche muito, né? Eu tenho que ver se eu não estou me fechando muito com algum tipo de insegurança na hora de me abrir. Porque, veja, também temos aqui, ó, Sol e Mercúrio em Aquário, tá? Então, existe ali uma questão de que, de um lado, eu tenho essa vontade de falar abertamente para todo mundo, porque Mercúrio está aqui também. Então, é uma ambição que eu tenho de ser ouvida, de ter as minhas ideias colocadas para fora, reconhecidas. Mas eu também tenho esse lado lunar que faz com que eu muitas vezes guarde aquilo que eu penso, guarde aquilo que eu sinto, tenha uma atitude ali mais introspectiva. É aquela coisa que o impulso às vezes vem, mas aí eu não deixo esse impulso sair, porque eu seguro ele, eu guardo ele para mim, muitas vezes por me preocupar com o que os outros vão pensar sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu estou sentindo. Enfim, mas estamos aqui com Saturno em Peixes. O Saturno fala de responsabilidade, amadurecimento, comprometimento, fala das lições, dos desafios. Esse Saturno está na casa 11, tá? A casa 11 é o nosso cenário. Então, aonde que está o nosso desafio hoje? Está nas nossas metas e objetivos e também com os nossos amigos, com as pessoas com as quais a gente se envolve por conta da nossa afinidade de pensamentos. E Saturno pede que eu tenha uma responsabilidade com como eu me sinto nesse contexto. Como que os meus fluxos emocionais, Peixes é o signo que se adapta, é o signo flexível da água. Então, trabalha muito com o fluxo das energias. Como é que eu me deixo afetar, vamos dizer assim, por essas relações que eu tenho, pelas questões que envolvem as minhas metas e objetivos? Como que isso afeta as minhas emoções? O que isso está dizendo para mim? Porque é uma boa conversa, né? Às vezes eu trago aqui outros pontos de vista, desconsiderando até um pouco a natureza do aspecto, mas como eu falei no vídeo de ontem, eu tô querendo trazer reflexões e muitas vezes eu não vou ficar engessada nos conceitos da astrologia, porque eu quero conversar com vocês. O mapa está aqui como um ponto de partida, ok? Então, o que diz aqui, ó? Que eu tenho que amadurecer, tá? Se eu amadureço aquilo que eu sinto, os meus fluxos emocionais, se eu amadureço as minhas atitudes, se eu presto atenção na conexão com as energias, na intuição e coisa e tal, se eu presto atenção em quais são os meus ideais realmente, se eu tenho uma responsabilidade maior com as minhas metas, os meus objetivos, aí eu provavelmente vou ter condições de ter ali uma realização daquilo que eu quero, daquilo que eu busco. Só que primeiro, o que acontece? Para que algo aconteça na minha realidade exterior, eu sempre tenho que olhar para aquilo que está na minha realidade interior. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu quero ter dinheiro. É um pensamento consciente, né? Eu estou tendo esse pensamento, eu estou falando isso para vocês. Então, eu quero ter dinheiro. Mas tem alguma coisa lá no meu íntimo, no meu inconsciente, que às vezes diz que eu não quero ter dinheiro. É uma situação bem complexa, mas é bem interessante.
E esse Saturno ele está pedindo que eu seja responsável ali no meu contexto das amizades e das metas e objetivos, como eu já falei. Me conectando de forma mais profunda com as pessoas e não só na forma superficial, que é tão típica aí dos signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário. Esses signos eles não aprofundam, eles gostam de facilidade, de tranquilidade, por assim dizer, eles ficam muito na superfície. Nós temos aí uma necessidade de amadurecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos ideais, os nossos sonhos, a nossa sensibilidade. Nós temos aí que manter a coisa sob controle também. Como eu disse, não é ser sensível demais, não é ser emotiva demais. A gente tem que ter um controle também, tem que sentir segurança das coisas. Nós temos também Lua e Marte fazendo quincúncio com Sol e Mercúrio em Aquário. Aí, como eu já falei brevemente para vocês, o que o Sol representa? A essência, a vitalidade, a autoestima, a ambição da pessoa, o que ela quer realizar. A Lua representa o que eu necessito para me sentir bem. Nesse caso aí, eu preciso fazer um tipo de ajuste, ajustar aí alguma coisa para poder lidar com essas energias. Porque de um lado eu necessito de um conforto emocional, de uma segurança emocional, me envolver com as pessoas com as quais eu confio, estabelecer vínculos profundos. Do outro lado, eu quero falar para as multidões, eu quero estar nas multidões, ter o reconhecimento das multidões, porque o Aquário é um signo social, tá? Então tem muito a ver com isso. Como que eu vou lidar com essa minha necessidade de ficar quietinha no meu canto, com essa minha vontade de guardar as coisas para mim, né? De ficar ali no meu diálogo interno e o meu desejo de colocar tudo isso para fora, de ter liberdade. Aqui eu tô bem fechado, no meu ambiente onde eu estou inserida aqui nesta casa 3, vamos dizer assim, o ambiente é onde eu estou, seja a minha casa, seja uma sala de aula, seja uma sala de trabalho, até no meu ambiente mental, tá? Porque a casa 3 também representa a mente. Então, neste ambiente, eu estou um tanto quanto isolada, eu diria assim, muito na minha, muito fechada. E isso porque me faz sentir bem, eu me sinto mais segura desse jeito. Para mim é como se fosse um desafio encarar as pessoas, encarar o social, encarar a opinião das pessoas. Então eu guardo muitas coisas para mim. Aí o interessante é você pensar se você tem esse tipo de postura. Às vezes você quer falar uma coisa, você tem uma ideia, você quer levar isso para o seu trabalho, vamos dizer assim, para a sua profissão, para as pessoas. Você quer tornar isso conhecido, mas você tem um certo receio de como que as pessoas vão receber aquilo, de como as pessoas vão te julgar e várias outras coisas. E daí você guarda aquilo para você, você não se comunica, você não se expressa, você se mantém fechado. E daí isso vai te gerar uma ferida. Nós vemos Quiron aqui, vamos para o próximo slide. Vemos Quiron aqui, tem uma quadratura acontecendo com este Quiron. Então eu me sinto ferida de alguma forma na minha autonomia, porque é Áries, Quiron em Áries, eu me sinto ferida na minha autonomia, na minha liberdade pessoal. Por quê? Porque eu tenho que me ajustar ao social, Aqui talvez para agradar uma porção de gente, para falar de forma coerente com uma porção de gente, para colocar as coisas para fora de uma forma racional, objetiva, com lógica. Aí eu tenho que guardar algumas coisas para mim, que deixar o meu impulso, Marte, ali um pouco mais controlado, um pouco mais fechado. Talvez até eu me sinta um pouco insegura de fazer esse processo de chegar nas pessoas, né? Mercúrio é a minha habilidade de falar, de interagir, de aprender coisas. Então, eu tenho uma insegurança muitas vezes que afeta as minhas emoções, os meus sentimentos ali, as minhas ações, e que dificulta eu chegar nesse ponto que eu quero, que é de ter
de falar para as pessoas com liberdade, de me expressar com liberdade, de falar o que eu sinto, o que eu penso com liberdade. Muitas vezes eu me sinto insegura diante dessa possibilidade. Tem muita gente que se sente muito inseguro diante da ideia de interagir com outras pessoas. E tem um livro que eu acho que eu já comentei com vocês aqui, que ele fala bastante sobre que todo o nosso sofrimento vem justamente das interações interpessoais que a gente tem, ou que a gente evita ter. Porque o que acontece? Eu penso muito no que o outro vai pensar de mim, e daí eu fico preocupada, fico com medo. Eu acho que a grande chave aqui, para a gente chegar nesta cura que este Kiron está falando para a gente, a cura da autonomia, a cura da identidade, a cura do fazer por mim mesma, tomar as minhas decisões. Eu acho que a grande chave é justamente a gente amadurecer os nossos sentimentos com relação às pessoas, tá? Aqui Saturno no coletivo, aqui Saturno na casa 11, aí o Sol em Aquário. Onde é que está Urano aqui, Urano está na casa 1. Nós temos mudanças para fazer, tá? Mudanças nos nossos padrões. Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto justamente para a gente sentir mais essa liberdade, para a gente saber que a gente ainda tem o poder de tomar as nossas decisões. Muitas vezes a gente está ali num ambiente já um pouco acomodado, tentando conservar alguma coisa ali que dá uma segurança emocional para a gente. Só que enquanto a gente faz isso, a gente perde um pouco da nossa autonomia, um pouco da nossa liberdade e vai ficando ressentido por dentro. Todos nós temos a partícula de Deus dentro de nós, a partícula da fonte criadora, aquela centelha divina. E a sua centelha divina, ela quer liberdade, ela tem que brilhar. Como é que você deixa o seu brilho sair? Como que a sua luz se acende? Isso aí você vai ver na posição do Sol do seu mapa, tá? Aqui no caso desse mapa mostra o quê? Uma expressão livre, a expressão criativa livre. Que experiências você quer criar para você? Eu acho que esse é o ponto principal. Embora aqui eu foque muito na Lua, né? A Lua é o emocional. A Lua é o complemento dessa essência aqui, tá? A Lua é o complemento da sua centelha divina. É a busca inconsciente. Mesmo que você esteja no meio das pessoas, você talvez busque um tipo de acolhimento, um tipo de nutrição, um tipo de afetividade que você não encontra nos outros. Isso daí provavelmente vai ser curado quando você olhar para dentro de si, tá? Aqui a gente vê o planeta Vênus, ele não está nem conversando, não está no meio da nossa conversa, mas eu vou falar dele mesmo assim. O planeta Vênus aqui neste momento na casa 12, tá? Tá aqui. Isso daí indica o quê? Indica que eu preciso me relacionar comigo mesma, no meu mundo interior. Eu preciso encontrar o prazer em estar comigo. E é isso aí que vai fortalecer esse meu senso de identidade, a minha força pessoal, a minha liberdade, porque daí eu olhando para dentro de mim, eu me fortalecendo a partir do meu interior, aquilo que os outros pensam de mim, eles podem pensar, eles são livres para isso, mas isso não vai afetar a minha autoestima. Eu não vou deixar que isso afete as minhas emoções, que chegue nas minhas emoções e que, de repente, me faça perder o controle das minhas emoções, das minhas atitudes. A gente tem desafios o tempo todo nessa vida, tá? Todo momento vai aparecer um testezinho para saber como que você vai reagir, porque essa é a grande sacada, tá? É o que a gente vai levar daqui dessa vida, as nossas reações. É a lembrança, é a marca, o carimbo daquilo que cada situação provocou na gente. Isso fica registrado em algum dos nossos corpos aí, que a gente tem vários, né? Geralmente eu cito uns 4 aqui, de acordo com a astrologia, mas a gente tem vários. Fala-se de 7 corpos. Tem o corpo mental, tem o corpo emocional,
esses dois corpos já vão guardar ali várias coisas que têm relação com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então é sempre interessante você ver como que você vai reagir diante das situações que se apresentam para você. Como eu falei no vídeo de ontem, cada situação, cada experiência, ela não tem, de fato, uma carga positiva ou negativa. Isso aí é a gente que vai estabelecer na hora que a gente for reagir. Às vezes nós vemos uma cena de um filme ou uma cena qualquer e nós vemos que a música faz toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Que a música é algo que estimula a gente a olhar para essa cena de uma forma diferente. Por exemplo, se você vê uma pessoa caindo de um penhasco, tá? A pessoa está ali e ela caiu de um penhasco, mas a música no fundo é dramática, a música é triste, aí aquilo vai mexer com as tuas emoções de tal maneira que tu vai ficar triste também. Então você colocou um peso negativo naquela experiência por conta desse negócio da música, né? Por conta da emoção que você sentiu. Aí você se conectou com isso de uma forma mais negativa. Por causa da música é triste. Agora, se essa mesma cena, esse cara, essa pessoa caindo do penhasco, você colocar uma música que seja mais alegre, mais... Tem um tipo de música bem específica que estimula o riso, a comédia. Aí você vai ver aquilo de uma forma diferente. Aí você vai automaticamente entender que aquela pessoa tá bem, que aquilo tudo tá certo, e você vai dar risada, e aquela experiência vai se transformar em algo leve. Então é sobre isso que eu quero que você reflita. Como que você está vivendo as experiências aí no ambiente onde você está inserido, como que está sendo as suas reações, como que as outras pessoas no seu trabalho, o que você busca em termos de realização, como que isso afeta as suas emoções e será que as suas atitudes estão realmente alinhadas com aquilo que você busca? Também é interessante você olhar para as suas relações como um todo, para as suas metas e objetivos. Será que você está dando a devida atenção para esse aspecto da tua vida? E principalmente, o que há em você neste momento que provoca uma dor em você, que talvez impeça você de tomar suas próprias decisões? Porque isso daí você tem que curar. E para isso você vai ter que olhar para dentro de você.